Obrigada, Danilo. Eu acho que não importa a forma como a gente chega, se foi por almoço, por pela dor, o importante é que chega. Eu acho que chegou e estamos aqui, vamos juntos trabalhar. E aí você vai ver aqui a nossa querida consultora aqui, vai falar o que é que está previsto para agora, para a Semana da Mobilidade, o quanto a gente está buscando, inclusive, o próprio poder público, para fazer com que essas ações se tornem realidade e se reverta em benefício de fato para a população. É isso que a gente almeja. Edson, Freitas Farias, por favor, venha se apresentar, você e sua esposa. Seu nome está ali? O da esposa? Só ressalvar que meu nome é ele, não. N. A gente vai corrigir. Boa noite a todos. Meu nome é Edson Freitas. E como foi que eu cheguei aqui no Instituto, foi o seguinte. Pode ver que minha esposa não então, assim, como foi que eu cheguei aqui no Instituto? Eu cheguei até o Instituto. Eu sempre andando aqui na cidade, eu gosto muito de pôr no aeroporto, porque eu gosto de bicicleta. Eu tive muito problema na cidade, de modo geral, e eu sabia como é que eu quero, o que a gente pode fazer para fazer alguma coisa e tal. A pessoa só falou, você está vendo assim, por isso, foi não, cara. Fazer minha parte, quero cobrar. O problema é que está aí nosso dinheiro, porque a cidade está aí abandonada e até não está bem, não faz nada. E eu criei uma página no Face que chama Como é que é o melhor. E a nossa vida, eu vou criar uma página, eu vou colocar aí para valorizar a nossa obra, valorizar alguma coisa. E aí eles aí conheci o Clóvis, que é o presidente do CBR. Ele falou, cara, você quer realmente participar de uma campanha legal, de um projeto legal? Participa da minha lá com o socorro, conhece ela lá no Instituto. E aí eu cheguei e estou aqui. Vamos juntar, vamos lutar aí pelos nossos direitos, vamos fazer acontecer. Então, assim, eu chego lá, eu tenho que tomar um pouco na nossa cidade, na melhorando, o país assim está aportando, a gente está falando mais, a gente está participando legal. Falta muita gente se engajar no projeto, mas vamos chegar lá. A ideia é essa aí, não vamos perder o foco. Devagarzinho chegar lá, a gente vai colocar a cidade lá em cima. Essa aqui é a minha esposa. Boa noite, eu sou Valdirene. A gente veio se envolvido mesmo para tentar melhorar. Um pouco. Melhorar um pouco. Porque totalmente só gatinhando. Sou uma pessoa normal, trabalho em casa também por enquanto. E aí a gente está assim, a gente vê as coisas erradas. Participei algumas vezes na Câmara de Vereadores só comumente. Eu deixei de lado de mais gosto dessa parte. E a gente chegava mais aqui, estou um pouco mais chegada. E aí eu pensei que eu vou tomar uma fala aí, e aí já vi que ela estava vendo toda que eu estava falando. Até pelo não gosto, também eu tenho que contribuir porque no caso de grande bicicleta, eu também gosto da bicicleta, porque muita coisa tem que usar. E assim que eu vi na cidade de São Vicente, tem que levar, muitas coisas que não quero. Eu garanto que vai demorar um pouquinho, mas muito bom. O João Franco de Oliveira não está aqui. Me lembra que é João Franco, pelo amor de Deus. Marini. Sinceramente, eu não sei quem é João Franco se candidatou. O Jonathan não está aqui, mas ele é do portal e mídia. É bem bacana a participação do Jonathan, porque ele era um estudante de comunicação social quando foi pela primeira vez no Instituto Nossa, Ilhéus. E aí nós quisemos fazer um espaço co-work, porque eu disse, poxa, os médicos saem da universidade e eles formam clínicas. Os advogados têm escritórios agora para vários advogados. Dentistas agora, por que comunicação social também não tem espaço para eles, né? Se unem e fazem espaço co-work. No final, não é possível fazer espaço co-work, porque nós não temos recursos. Estamos agora buscando escrever um projeto, submeter para tornar realidade esse espaço para eles, para que não seja uma empresa mais dos que estão ligados a um vereador ou outro, que é a única coisa que acontece na cidade. Né? Se você não está com nenhum dos vereadores, é bem difícil trabalhar.
E alguns estão bem colocados, tem algumas emissoras de rádio, mas a maioria vai trabalhar com vereador, não tem para onde correr. Então fica fazendo uma comunicação que não é a comunicação verdadeira que nós queríamos, ela é sempre tendenciosa para um lado ou para outro. E esse menino criou agora o portal em mídia, o Jonathan, com mais 2 colegas, que estão dando show, fazendo lindas reportagens, levantando dados, fatos. Então está super isento, está bem bacana a participação dele. E ele já está parceiro nosso nesse projeto que vamos realizar agora, a partir de agosto, que a gente já começou. Né? E ele não está presente, mas eu digo aos senhores que, na hora de votar, fiquem à vontade. Com segurança, vocês podem votar nele, que é bem legal. Sim. Ah, tá. Mas ele desapareceu. Ele foi informado que teria, né? Não apareceu. Esse estudante, ele nos procurou para saber, ele estava pensando no plano de turismo para a cidade. Então, eu orientei ele que ele primeiro procurasse o que já existe. Ilhéus foi a primeira cidade do Brasil a ter um plano de turismo. Foi exemplo para outras cidades. E esse plano nunca saiu das gavetas. Eu consegui descobrir esse plano porque eu fiz amizade com o dono da empresa que fez a consultoria. E faltava um volume e foi orientado na prefeitura à época que não me desse esse volume que estava desaparecido. Não tem problema não. Eu consegui o volume de outra forma e não teve problema. Eu consegui ter todos os volumes, mas ele já não serve, ele tem que ser atualizado. Mas nós temos o PETIT, temos alguns outros diagnósticos, tem muita coisa que já existe que precisa ser olhada antes de querer fazer algo, não é, totalmente novo. Tem inventário turístico, foi feito pela universidade, o professor Gustavo Cruz. Tem uma série de trabalhos que existem e que devem ser analisados e olhados antes. Mas ele desapareceu. O Lucas Rauan é o rapaz que está trabalhando com a gente lá no levantamento, fazendo análise das contas. Ele nos ajudou nesse levantamento das contas da Câmara de Vereadores do ano passado. Criou, ou está usando, um software, não é isso? Uma base de dados, o que é? Um aplicativo. Né? Um aplicativo que é voltado para a empresa, mas que se aplica muito bem também para o levantamento de dados que nós fizemos na Câmara. E a partir de agora, quando nós formos, aí quem estiver lá, por exemplo, Danilo, que gosta, que vai estar lá, cadê o nome de Danilo? Está ali? Desculpa, você vai ser chamado. E ele fez, nós fizemos um lançamento. O lançamento não está ainda como deveria estar, porque não existia esse aplicativo antes, mas agora existe e vai ficar bem fácil para a gente acompanhar. E nós vamos conseguir já acompanhar tudo desse ano, para evitar que no próximo ano tenhamos tanto problema, e o Danilo está à disposição para fazer isso. Aproveitando isso, para chamar o Danilo para que ele se apresente aqui. É um debate. O português dele diz que é ruim demais. Não é tão verdade assim. Ele não só é bom no português, como ele é bom nas leis. Ele sabe exatamente o que é direito, o que é dever, sabe tão bem quanto deveríamos todos nós saber aqui no nosso país. E por isso que ele tem se colocado à disposição, ainda que não seja brasileiro, mas ele está aqui no Brasil, ele é empresário aqui em Ilhéus, e ele é cidadão da cidade, né? Está aqui nos ajudando. Então, isso é um exemplo para todos nós brasileiros. O Danilo é um exemplo para todos nós, eu agradeço. De pontualidade, de compromisso e comprometimento. Ele assume que vai e ele vai. Né? Ele é exemplo para todos nós. Parabéns e gratidão por ter nos procurado e ter aceitado. Teve um convite nosso para que ele se associasse ao Instituto Nossa. Nós fazemos questão de ter pessoas assim, como vocês que estão aqui hoje. Grato. Luísa Reis Teixeira, fantástica também, uma professora também da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela é doutora em políticas públicas e ela está nos ajudando agora, a partir de agora,
a tornar realidade. Nós temos que cumprir ainda esse ano que nossa plataforma de indicadores esteja hospedada nos computadores da Universidade Estadual de Santa Cruz. E ela já esteve 2 vezes lá no Instituto Nossa, Ilhéus. Nós nos reunimos e ela está assim, pronta para ajudar e quer fazer uma escola de políticas públicas, está muito entusiasmada, para que a gente leve para as escolas do ensino fundamental, alguns projetos que a gente fica orgulhando, sonhando, envolver os professores, e muita coisa que a gente quer que aconteça. A gente tem que escrever os projetos e buscar recursos para isso. E Silvio Tapioca, que informou que estaria hoje em Salvador, pediu desculpas por não estar presente, que é também um empresário aqui em Ilhéus. O Tiago Manuel Santos, que o Tiago também está na Campus Party, não está aqui hoje, e Valdirene, que já se apresentou. Então, eu quero convidar os nossos dois associados presentes nessa Assembleia, de todos esses, né, a dizer se eles se algo contra os nomes que foram apresentados. Ou se votem todos. Muito bem. Então, a associada Dailson vota apenas contra o nome de João Franco, porque não se apresentou, não veio aqui, não deu nenhuma satisfação. O senhor? Não, eu votaria. Ok. Se houvesse uma comunicação, Por parte dele, né? Porque nós fizemos o contato com ele. Eu posso assegurar que nós fizemos o contato com ele, não é diretor administrativo. Ligou, inclusive, hoje pela manhã. Então, exceto o João, todos os demais estão aprovados. Quero aproveitar e perguntar ao senhor Francisco se ele tem interesse em se associar ao Instituto Nossa, já que está aqui presente, e se a senhorita também tem interesse. Não. Tem interesse, então a senhora vai preencher a ficha. Ela está aqui presente, por favor, se apresente aqui. Claro, a gente já vota hoje. Ah, você já votou a favor? Mas venha se apresentar. E você, Francisco, tem interesse? Ainda não. Boa noite, meu nome é Clara. Eu vim conhecer o Instituto, né? Para estar por dentro. E também quero ajudar, né? Estou possível. No começo, quero ser voluntária, quem sabe. Né? Enfim, eu fiquei sabendo porque Marini, eu conheço, né? E minha mãe também, minha tia, minha tia é Salvador, minha mãe já participou também de alguns eventos aqui da caminhada para mulheres. Então, ali eu fiquei por dentro, eu quis conhecer e quero ser associada também, quem sabe, né? Uma jovem. Obrigada. Isso é o que mais nós precisamos, sou de jovem. Vamos em frente agora. Essas são nossas redes. Nós integramos a rede latino-americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, Aliança Territorial Esperança Canduru, a Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, a SOS Mata Atlântica, a Frente pelo Controle e Combate à Corrupção Nacional, a AXOCA, o Instituto Arapiaú, o Climate Reality Leadership Corps, que é o The Climate Reality Project. É um nome danado de confuso, mas é realidade climática, o nome disso. E a Rede de Conhecimento Social e a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é a RAPS. A RAPS, essa Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, ela tem formação principalmente para jovens e para líderes RAPS, que eles chamam de jovem RAPS e líderes RAPS, que são aquelas pessoas que têm vontade, interesse em ser candidatos, em colocar o seu nome para um cargo eletivo, que é diferente do meu caso. Eu sou integrante da RAPS, mas sou empreendedora cívica. Eu não sou da parte que quer se candidatar. Eu sou empreendedora cívica porque quando me contaram, eu disse, não vou, porque eu não tenho interesse em me candidatar. Aí logo depois criaram um empreendedor cívico, eu disse, agora eu vou. Eu me candidato, aí me candidatei, passei pela seleção e hoje eu sou empreendedora cívica RAPS.
E os demais, a Choca, sou uma Choca, fui também selecionado como Choca. No mundo são 3.000 e poucos, chega a ser no máximo 3.500 Chocas, que são, na realidade, empreendedores sociais, a Choca, que tem essa qualificação por essa instituição que se chama a Choca. No Brasil são 300. Essa frente de controle e combate à corrupção é formada por várias instituições brasileiras, o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, a Abrace, a Marripo, o Observatório Social do Brasil, e diversas outras. O Instituto Nossa Ilhéus é também uma das instituições que compõem essa Frente Nacional contra a Corrupção. Tem muitos juízes, tem muitos advogados, tem muita gente bacana nessa frente. SOS Mata Atlântica, que é esse braço nosso ambiental, a gente também integra. A Rede Social Brasileira de Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. Nós fazemos parte, inclusive, da secretaria colegiada dessa rede. São 10 movimentos do Brasil. Das 70 instituições, 10 fazem parte da secretaria colegiada. Uma dessas 10 é o Instituto Nossa. A Rede de Conhecimento Social, uma rede que acabou de ser criada, e eu fui convidada para ser conselheira consultiva. Ela fica em São Paulo, e eu sou conselheira consultiva. E realidade climática, o curso que nós fizemos com o Algor, e aí nós estamos sempre encaminhando informações daquilo que está acontecendo na cidade, para que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo. Inclusive, o Gabriel teve um dos trabalhos dele, ele como representante também do Instituto Nossa, que foi divulgado a nível internacional, divulgado no mundo todo, como líder da realidade climática. Foi bem bacana a participação dele. É isso. Vamos lá. O mapa da participação, né, que é o programa líder do SEBRAE. Nós estamos com foco no planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico para os municípios envolvidos poder público, academia, poder público, empresa, primeiro, segundo e terceiro setor. É poder público, empresa e sociedade civil e academia. Né? São 6 municípios que estão participando desse projeto. Desses 6 municípios são Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una, Canavieiras e Itabuna. Esses 6 municípios vão trabalhar para elaborar um planejamento de desenvolvimento econômico para esses 6 municípios. E eu participo desse grupo também. Nós estamos já no 4º encontro e nós estamos participando desse encontro que acredito que vai sair uma coisa bem bacana. Certo? A Câmara de Turismo da Costa do Cacau. Esse é o recorte de turismo da nossa região. Nós estamos na Costa do Cacau. Então, são 8 municípios. Aí vamos lá de novo, né? Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una, Canavieiras, Santa Luzia, Pau-Brasil e Itabuna. Itabuna, Santa Luzia, apesar de não estar na costa, eles estão muito próximos, interligados, e aí por isso eles também integram esse recorte de turismo. E nós integramos o espaço de governança, que é a Câmara de Turismo da Costa do Cacau. Nós também somos integrantes. Eu represento o Instituto Nossa na Câmara de Turismo. Aliança Territorial. Aí existe uma outra aliança, que é uma aliança que também trabalha para o desenvolvimento sustentável, mas com foco muito mais na vertente ambiental. Aí são 10 organizações de 3 municípios, de Itacaré, Uruçuca e Ilhéus. Porque nós temos um mini corredor, Esperança Coduru, que liga a Mata da Boa Esperança aqui em Ilhéus, que é uma unidade de conservação integral, um parque municipal, com 437 hectares. E esse parque é o maior do Brasil em zona urbana. E muita gente não sabe disso. E nós temos essa preciosidade, com mata primária. Então, essa ligação do Parque Estadual do Serra do Coduru, que é esse hotspot que tem recorde de árvores por hectare, é o maior do mundo. O maior número de árvores por hectare do mundo é aqui, na Serra do Coduru, que também está ligado a Itacaré pela APA Itacaré-Serra Grande. Então, todo mundo que está no entorno desse parque, dessa APA,
E aqui também a gente quer trabalhar no sentido de que as pessoas tenham conhecimento da importância disso para a nossa vida, para a produção de água, e que eles convivam e se orgulhem, que se sintam honrados e protejam essas áreas, que elas são importantes para a sobrevivência de todos nós. A Aliança Territorial, já falei, o Grupo Gestor do Território Litoral Sul. Esse é o espaço de governança do recorte feito pelo governo do Estado da Bahia, que divide a Bahia em 27 territórios de identidade. Nós somos o território de identidade Litoral Sul. São 26 municípios, e eu também estou nesse espaço de governança representando o Instituto Nossa, Ilhéus, e ele é bem bacana porque o governo do Estado, tudo que vai fazer para qualquer um dos 26 municípios, tem que ser aprovado no território de identidade, porque a gente não sabe. E muita gente não sabe que o que aconteceu aqui, que está acontecendo com o governo do Estado da Trazenda, porque foi decidido nesse espaço de governança aí. Câmara de Turismo da Costa do Cacau, já falei dela? O Cacau está repetindo? Não sei. Acho que é porque Tarsila gostou do negócio que eu estou fazendo. Camamu, na Camamu entra também. Costa do Cacau Convênio virou e Veritas. Aí, eu estou vice-presidente do Conselho Curador desse Costa do Cacau, que é uma instituição não governamental também, que capta recursos, tem idoneidade no Brasil e no mundo, e pode captar recursos específicos para a área do turismo. E ele atuava só em Ilhéus e ampliou para atuar nos 8 municípios do território da Costa do Cacau. Pode passar. A JOCA, que eu já expliquei o que é, Rede Brasileira de Cidade, já expliquei, Rede de Crescimento Social também, liderança reconhecida pelo clima de Leadership Force. Munderux, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro. Eu estou ainda presidente desse conselho aqui do município de Ilhéus. E nós estamos trabalhando para que a lei seja alterada, porque ela era paritária, metade governo, metade poder público e metade sociedade civil, quando na realidade ela tem que ter 2/3 de sociedade civil e 1/3 de poder público. Então nós estamos nessa fase, o governo começou e nós estamos aguardando que eles se assentem de verdade, mas já está garantido que vai organizar assim como um grupo de trabalho de recepção. RAPS, eu já falei para vocês. Vamos em frente. Bom, a linha de atuação é Educação para a Cidadania. Esse ano nós apresentamos um projeto, foi em fevereiro que nós apresentamos o projeto do aplicativo, que é o aplicativo Mais Ilhéus, que a gente está buscando ainda recursos para que a gente possa, de fato, fazer o aplicativo realidade. É um aplicativo onde nós vamos cadastrar todos os prestadores de serviço público na esfera municipal, estadual e federal, e o usuário, que somos nós, cada um de nós, vai poder tirar a identidade ou fazer a biometria ou qualquer outro serviço público. Você vai buscar nesse aplicativo onde é que você vai encontrar o serviço, a prestação de serviço. Você vai até lá, em cada etapa que você for percorrendo, você vai avaliando, o endereço está correto, eu cheguei no lugar certo. Aí você avalia. Então, a cada etapa, eu fui lá e fui atendido. O atendimento foi bom, aí eu avalio. Foi bom, se não foi. E depois nós vamos poder disponibilizar todos esses dados, tanto para a mídia, como também podemos tratar os dados. Os dados são abertos, todo mundo vai poder acessar esses dados. Mas se alguém quiser esses dados tratados, por exemplo, quem foi que avaliou isso? A faixa etária, se foi homem, se foi mulher, qual foi qual o nível de escolaridade. Aí nós podemos vender esse serviço para um empresário, para quem quiser vir aqui e querer se instalar, por exemplo, no município. Né? Qualquer um que queira, a gente pode vender os dados tratados, mas os dados abertos, qualquer um pode pegar. Ok? Vamos em frente. Atuação no monitoramento social. Por meio do projeto de ordenação de vereadores, a metodologia criada pelo MIN foram lançados vídeos com entrevistas que revelam o perfil dos vereadores. Se entrarem no site do Instituto Nossa, vocês vão encontrar os vereadores, o vídeo de cada um deles falando quem são eles, o que pretendem, por que se candidataram, está tudo lá. Se quiser conhecer os vereadores, é só ir lá
e ouvir da própria voz deles quem são eles. Ok? Isso é uma coisa bem legal. E em junho, nós finalizamos, disponibilizamos o relatório do ano passado. Nós estamos tendo dificuldade com o Júlio na Câmara de Vereadores, que é o lançamento de dados. Então, nós estamos procurando, inclusive, voluntários para trabalhar exatamente com esse projeto. E hoje está muito mais fácil, porque a Câmara de Vereadores agora, eles já estão disponibilizando os projetos de lei, os requerimentos. Antes, nós tínhamos que ir lá, fotografar um por um daqueles papéis, trazer para dentro do Instituto e digitar uma planilha. O que foi que nós fizemos esse ano? Nós pegamos a planilha e levamos para a Câmara de Vereadores, a planilha que a gente preenche. E dissemos a cada um dos vereadores: o nosso objetivo não é criminalizar os nossos governantes. Nós queremos é que vocês trabalhem como devem trabalhar. Está aqui a planilha para que os senhores preencham e sirvam para os senhores mesmos. Depois você pode pegar os dados e mostrar quantos requerimentos o senhor fez, para quais bairros, que é o relatório que a gente apresenta dinâmico no nosso site. Que a gente quer que eles façam. A gente sempre diz: o Instituto Nossa nasceu com o objetivo de fiscalizar vocês, e a gente quer que esse objetivo desapareça. E ele vai desaparecer quando vocês estiverem fazendo tudo ok. Eu não quero continuar fazendo isso. Ok? Então, a gente já avançou bastante. O INE criou uma campanha, aí tanto que a gente vê aí o impacto do trabalho que a gente já vem desenvolvendo, que a Câmara Municipal lançou um novo site, tem uma página na rede social Facebook, reativou a participação do intérprete da língua brasileira de sinais livres, com foco em acesso à informação e transparência. Hoje você já encontra muita coisa, mas também ainda tem o que melhorar. A lei orgânica, ela não está compilada. Se vocês pegarem a lei orgânica e for olhar o que é a lei do município, você vai estar errado. Aquela que está lá em dia de 2011. Nós falamos, fomos para a reunião com a mesa diretora e alertamos sobre isso. Alertamos sobre o que mais, Cecília, você pode ajudar? Pode vir aqui. Bom, eu acho que o próprio diálogo com a Câmara já tem sido mais aberto, menos denso, já tem sido mesmo no sentido da cooperação. O site já está mais transparente. Eles, inclusive, na época que fizemos o perfil dos vereadores, a assessora nos acompanhou e aproveitou e também fez um perfil específico do site da Câmara. Entendendo que nem todo mundo conhece os vereadores, e a partir daquele mini texto, as pessoas podiam começar a ver quem são seus representantes. A produção legislativa também está sendo feito o upload dos projetos de lei, indicações e requerimentos, só que eles dividem por vereador. Então, se você entrar no site, já tem lá. Vereador está em coluna alfabética, você pode ver o perfil dele e a produção legislativa dele. Eles ainda não adotaram a planilha, porque eles pediram a cada assessoria de cada vereador que fizessem o upload da produção legislativa. Então, a planilha exigiria que a própria assessoria fosse em cada gabinete, levantasse, fizesse o papel que a gente faz. Exatamente esse, de preencher a planilha com o número do projeto de lei, a que ele se refere, quem é o vereador, qual é o distrito que é diretamente beneficiado por aquele projeto, seu estudo, seu serviço inteiro, o seu bairro, inclusive os outros relatórios, até 2016, estão no nosso site, é um relatório dinâmico, vocês podem acessar o nosso ilhéus.org.br, convido vocês a acessarem sempre, porque sempre tem novidade. E o primeiro semestre dessa nova legislatura, o relatório dinâmico estará disponível até setembro, estourando até setembro. Então é possível ver, acompanhar quantos projetos de lei. Nós fazemos um acompanhamento quantitativo, justamente porque a gente não quer fazer juízo de valor. Então a gente entende que as pessoas vão acessar o relatório e vão ver que
apenas de alto e baixo impacto. Por isso, a gente faz essa diferença, ou seja, alto impacto é aquilo que vai beneficiar a pessoa, afetar diretamente a vida dela. Baixo impacto é mudança de nome de rua, título de cidadão ilhéense, que não vai afetar exatamente, mas é um número a mais. Inclusive, a gente percebeu nos últimos relatórios que alguns vereadores estavam se empenhando em fazer projetos de lei de baixo impacto para ter o maior número e aparecer lá no gráficozinho que a gente também lança, uma bota legislativa. Olha só, onde está que tem mais projetos de lei, mais requerimentos e mais indicações. Então, se você for olhar no nosso site, a gente distingue aqui em cada produção se refere. Nós também vamos lançar em breve a plataforma Eu Voto Ilhéus, que vai ser muito bacana, porque as pessoas vão poder dizer, interferir, incidir, influenciar no projeto de lei antes que o projeto de lei chegue até a comissão e até a aprovação final na Câmara. Então, eles vão fazer o upload nessa plataforma, as pessoas vão poder ler antes, né? Isso, inclusive, evitaria projeto de lei como o que recentemente o vereador Jefferson colocou na aprovação, que se referia a ingresso na propriedade aos profissionais de segurança pública e seus familiares, né? Sem observar a cadeia produtiva da cultura, do entretenimento. Então, isso realmente houve uma polêmica, se a plataforma tivesse já funcionando, ou melhor, ela tivesse sido, ela já está ok, já volta a lançar. Então, provavelmente, ele teria um diálogo maior antes de apresentar isso. A reunião foi longa e foi tão receptiva por parte deles que nos deixou muito felizes. O próprio projeto de mobilidade que será lançado já está acontecendo, mas vai ter uma culminância agora em setembro. Foi bem recebido, nos parece que eles acompanharão as ações e vão ser parceiros, porque é isso que a gente quer, nada de muita política, apenas as necessárias, mas a gente quer ser agentes cooperadores do poder público constituído. Uma das coisas que eu vejo na Câmara é sobre as comissões. A gente não vê as comissões funcionar. Ontem mesmo eu tive experiência disso, que eu fui criar a comissão do meio ambiente, e o próprio presidente da comissão não sabia que eram os outros dois. Aí tem pessoa da ética, né? Mas não sabia. Então, tem como também criar um espaço para saber como as comissões estão funcionando. Só lembrar também que, como a pauta foi grande, estou lembrando aos poucos, existe o hábito, isso está no regimento, a leitura do salmo, não está no regimento, existe o hábito da leitura do salmo no início das sessões, e nós solicitamos a eles que isso fosse retirado, porque fere a nossa Constituição, inclusive. É uma das coisas que ninguém se opôs, estamos fazendo esse processo para que seja retirado, porque algumas pessoas também já vieram dizer, inclusive faz parte da carta da Conferência dos Povos não lembro agora, mas houve uma conferência livre há uns 2 meses e eles colocaram isso na carta e nós fomos lá e pedimos, solicitamos também para que isso fosse retirado. E sobre as comissões, também se Nas comissões foi a cobrança antiga nossa, porque é na comissão que a sociedade civil participa, não é ali no plenário. A gente vai falar no plenário, eles dão existe essa possibilidade de ser votado
uma sessão antes, né? Para que você fale na sessão seguinte, mas pronunciamento como foi o dia da Lívia. Mas para discutir os projetos, saber o que é que está caminhando, qual projeto que está tramitando, isso acontece nas sessões, só que os projetos não passam nas comissões. Eles só passam na Comissão de Justiça, que vai dar o parecer se é ou não constitucional e a favor. É exatamente isso que acontece. Então, e muitos já vêm com o parecer pronto da Comissão de Justiça. Eles só assinam mesmo no próprio dia da sessão que vai ser votado. E vota o parecer. Então, isso é terrível. O que a gente quer é que isso aconteça, que as comissões, de fato, elas se reúnam, que a gente possa ir até lá e discutir com os vereadores. E essa leitura que foi bem colocada aí pela Ana Sila, é algo que eu acho que fere a quem acredita em Deus e a quem não acredita também. E quem professa outra fé, que não é cristã. E a Constituição, a gente não pode impor a minha crença. A Constituição tem que respeitar a diversidade. Então, eu sou cristã, isso significa que eu não tenho que respeitar quem não é. Então, o Estado é laico. Não se deve ler versículo da Bíblia antes das sessões. O que eles deviam estar lendo ali eram os capítulos e os parágrafos da Constituição, do regimento interno, da lei orgânica do município, porque termina de ler e impostam a voz para ler como se fossem contritos na fé, e quando termina, um xinga o outro. Eles estão xingando a Deus. Então é uma falta de respeito ler o versículo da Bíblia antes da sessão. Então a gente realmente pediu, porque isso não existe, isso não está na Constituição, isso não deve acontecer. E eu, inclusive, não levanto quando ele vem. Não levanto. Porque eu não vou desrespeitar meu Deus. Porque se fosse tudo baseado em dia, mas não é, então vamos lá. Pode passar. Isso aqui é um grupo da sociedade civil de Mococa, em São Paulo, que está replicando o diálogo da Câmara de Vereadores. Eles fizeram contato com a gente, nós permitimos a eles usarem, inclusive, a logomarca. Eles já criaram até uma logomarca própria deles agora. Mas eu fui acompanhando eles via Skype, fiz várias reuniões via Skype com eles, fui orientando, acompanhei no WhatsApp, mas teve um momento que eu disse, chega, vocês agora já podem andar sozinhos, e eles já vão encontrar comigo agora no encontro da Rede Brasileira, que vai acontecer em Poços de Caldas, em outubro. Eu já tive a oportunidade de conhecer eles, pessoalmente, né? Porque eu só conheço via Skype, e eles estão botando para quebrar lá em Mococa. Está lindo o trabalho deles. Vamos em frente. Então, o nosso Ilhéus vai multiplicar. Isso aqui é os indicadores de transmissão das sessões, que está disponível, inclusive, no nosso quadro, mas a Tarsila pode falar melhor sobre isso, né? Rapidinho. Ok. E vocês podem falar também. Tem outro microfone aqui, inclusive. Cabeça? Tá ligado o microfone. Tá ligado já? Então, eu vou deixar aqui. Tá ligado. Só falar. Não, perfeito. Então, nós trabalhamos com indicadores. Assim como a gente estimula que as pessoas, que os governantes, que o governo municipal trabalhem por metas, tem um trabalho de gestão por metas, que são os indicadores sociais, né? Ou seja, como está o índice de analfabetismo na cidade. Nós temos 60 indicadores disponibilizamos eles gratuitamente na época da campanha, e todos os candidatos a prefeito receberam o pendrive, e também os indicadores estão no nosso site. Eu estou fazendo uma especialização em gestão pública e eu fui lá, acessei o site de vocês para pesquisar alguns dados em relação à questão, à educação mesmo, nível de alfabetização, para poder. E aí coloquei, fiz a referência no trabalho, me serviu de apoio. São indicadores de 2012 a 2016. Então, nós temos 60 de várias áreas, educação, saúde, tem segurança pública, são as áreas que o governo tem que se atender. E aí, assim como a
a gente estimula o trabalho de gestão por metas, nós também temos as nossas metas dentro do Instituto, nas áreas da presidência, administrativa e de comunicação. Eu coloquei aqui o monitoramento social, que é o nosso maior projeto, e como é que anda a evolução por mês. Né? Nós temos ali o número de sessões, todas as sessões são gravadas, inclusive convidamos vocês a se inscreverem no canal do YouTube, e quando você se inscreve, quando a sessão começa, você recebe uma notificação no celular ou no e-mail, e você pode ali clicar, clicar e acompanhar a sessão. Ah, mas eu não posso acompanhar agora porque é 4 da tarde e eu estou atrasado. Tudo bem, a gente também disponibiliza todos os vídeos de todas as sessões no YouTube, é um trabalho feito pelo nosso consultor de audiovisual, no canal, desde 2012, inclusive depois de socorro mais antigo da equipe. Né? E algumas agências públicas também estão lá. Tem também de visualização. A gente entende que existe uma limitação quanto a serviço de banda larga, então as pessoas às vezes não têm condição de assistir tudo em tempo real, mas o tempo médio, mais ou menos, é aquele 3, 4 minutos, sabendo que depois existe um novo play aí. Depois de um tempo, as pessoas voltam a acessar naquela mesma sessão. Visualizações, curtidas nos vídeos e nas redes sociais. Tá? A gente está sempre buscando ver o que implica na redução ou no aumento do número de acessos. Em geral, eles têm aumentado. Né? Mês a mês, existe um crescimento assim, bem bacana. Só que isso daqui, como a gente não tem recurso para investir hoje patrocinado, que são recursos de você divulgar mesmo, você paga o próprio Facebook, o próprio YouTube, que aquele vídeo tenha um alcance maior, a gente solicita aos associados, que são as pessoas mais diretamente envolvidas no Instituto, que entendem que o trabalho do Instituto é importante, que esse engajamento seja feito de forma orgânica, ou seja, que vocês, na hora de receberem lá a notificação, repliquem nos grupos, repliquem para as pessoas das suas próprias redes sociais. Ok? E também temos um grupo de orientadores de vereadores, é um grupo muito intenso, todo mundo publica assim, o tempo todo. Em geral, os furos de reportagem, o pessoal já coloca lá no grupo, já vai acontecendo a discussão ali, é muito bacana, vocês podem entrar no Facebook, não é de olho na Câmara de Vereadores. É um grupo que existe também desde 2012, tem quase 4 mil pessoas. Ok, isso aí são os nossos parceiros. Esse relatório vai ficar disponível, vocês podem acessar, podem baixar, e aí podem divulgar, fiquem à vontade. Aí vamos olhar com mais tranquilidade. Pode passar. Impacto de política pública. O primeiro discurso do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, destacou o compromisso de que ele era signatário da carta compromisso de fazer o plano de metas do governo dele, né, baseado em indicadores, que foram os indicadores que nós demos para eles o ano passado, no pendrive, de todos os 26 municípios do território do Litoral Sul, que a gente quer, inclusive, premiar, né, futuramente, o município que teve o melhor desempenho, né, melhorou mais os seus indicadores. Mas, até então, nós não conseguimos, não obtivemos isso. Ele assinou a carta de compromisso, ele falou no discurso de campanha dele, ele falou no outro discurso, pagamento de serviços ambientais foi impacto do nosso. Então, nós temos atuado já muito próximo do executivo, do legislativo, falando da importância e do que é bom para a cidade, que não pode ser esquecido. E a gente continua buscando o que eles façam. Como eles ainda não fizeram, nós estamos trazendo de São Paulo 2 pessoas para fazer a capacitação de elaboração do plano de metas, para não ter desculpa de que não fez o plano de metas porque a sociedade civil não ajudou. Nós estamos aqui para ajudar. Eles não precisam pagar. Não vai pagar a plataforma porque nós já demos, não vai pagar para levantar os indicadores porque nós já entregamos, e não vão pagar para ser capacitados, para elaborar. Aí não vai voltar mais nada para não fazer. Então, o que eu quero saber? O que nós queremos saber, o povo tem que saber, se hoje, eu uso muito esse exemplo porque ele é impactante, se hoje morrem
24 crianças a cada 1.000 nascimentos. Isso é um indicador absurdo, né, dos piores países africanos, e é um torno daquilo que é aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Nós queremos que o prefeito diga no governo dele qual vai ser a redução desse indicador. Eu quero que ele seja reduzido para 12 só, então. Então, eles vão ter que fazer um diagnóstico, descobrir porque é que essas crianças estão morrendo no primeiro ano de vida e fazer um projeto, um programa que deveria estar contemplado no todo plurianual e não vai estar, né? E aí a gente vai incidir e vai mandar esse projeto para que reduza esse número. Então, isso é que vai dizer se o governo é bom. O que vai dizer que o governo é bom não é só tapar buraco. Tapar buraco, pintar meio fio, é manutenção. É como lavar prato em casa. Melhoria é eu trocar o piso da sala que está furado, que está quebrando meu pé quando eu ando, né? Então, isso é manutenção. Então, vamos lá. Nas alterações da lei, a lei orgânica do ano passado, ela passou por um processo de mudança e de adequação às novas leis do país, porque as leis do país sofrem emendas, e a nossa tinha que ser adequada. E nós estamos muito preocupados com essa reforma, porque muita coisa poderia sair dali ou poderia entrar e não era devido. E nós suamos para a sociedade civil participar disso. E a sociedade civil não estava atenta. Isso depois você chora, que as coisas estão acontecendo, está ruim, e aí dizem que joga na cara da gente. Isso é lei. É lei porque você deixou que fosse lei. Porque se você não tivesse deixado que fosse lei, como nós fizemos, quando o Romualdo ligou para mim de manhã cedo, socorro, você já viu a lei que está aí para ser votada? Eu disse, qual? Que eu não vi. Eles dando gratuidade para todos os seguranças. Isso foi uma história de Ciel, você vai espalhar agora. E aí comecei a espalhar, o Romualdo fez um texto que arrebentou. Eu não podia fazer aquele texto dele, ele fez, porque ele estava diretamente atingido, já imaginou? Isso aqui é comum. 10 famílias de segurança, pô, acabou. Não ia ter dinheiro para pagar nada do que eles estavam. Então, a votação estava completa. Então, imagina que loucura. Né? Que é diferente do outro projeto de lei que dá gratuidade para o estudante, que é um direito social. Então, nós podemos intervir. Como nós já intervimos na lei da política de pagamento do serviço ambiental, que passou a ser lei do município, com o projeto piloto, deixou, inclusive, nem passou mais com o projeto piloto, passou nas microbacias do município, fazer o pagamento pelo serviço ambiental. Se eu tenho uma nascente e eu preservo essa nascente, agora o município vai ter que regulamentar isso, o executivo. Pagar por essa nascente, pagar pela preservação dessa nascente. Porque quem está lá no campo, na fazenda, ele está cuidando da água que vai vir para a gente beber. Então ele tem que pagar também para ele. Então o recurso público pode também pagar aquilo lá. Ok? Tem outra coisa que nós intervimos e foi rápido, foi a lei do nosso Código Ambiental. Nosso Código Ambiental, quando eu olhei, eu disse, o Código Ambiental vai ser mudado. Não pode fazer um negócio desse. Nós passamos 2 anos trabalhando e elaborando o Código Ambiental do município. E agora eles vão mudar? Não vão mudar, não. Aí, na mesma hora, eu liguei para a doutora Aline, que é a promotora, e disse, doutora Aline, está acontecendo isso. Ela disse, manda para mim agora. Aí eu mandei para ela o projeto, e ela estava de férias, indo para São Paulo. Ela trabalhou o final de semana inteiro, quando foi na segunda-feira de manhã, estava na mesa do prefeito. Não mande. Chame de volta. Porque senão nós vamos fazer ação civil pública. E assim foi, conseguimos. Impedir que acontecesse. Isso é para provar que é possível. Não é possível se a gente for lá para frente para jogar pedra na prefeitura do prefeito querer matar o prefeito e a família dele. Não é por aí. A gente tem que trabalhar de forma inteligente. Intervindo no momento certo, na hora certa, da forma certa. Não é dizer, peraí, não é assim não. Então, a lei da gratuidade está suspensa. E a gente tem que ficar atento. Porque é na hora que a gente não prestou atenção que eles colocam lá e voltam. E aí já foi. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho na Câmara de Vereadores. Porque é ali que as coisas acontecem. Ou não acontecem. Quando deve acontecer. Isso é importante a gente ter consciência. Então, das 10 alterações que nós sugerimos na lei orgânica, das 25, 10 foram aceitas. Integralmente. Eles aceitaram, porque viram que realmente estava correto. Então, nós podemos.
Instituto Nossa, Ilhéus, a PPI, a TIO, são prova de que a sociedade civil trabalhou dentro e as coisas acontecem. Várias sugestões da PPI foram aceitas, várias do turismo foram aceitas, e as nossas. A PPI nem precisa falar, hein? Os deficientes, a Associação de Deficientes também conseguiram. Então a gente pode, ok? Isso tudo que a gente conseguiu esse ano. O impacto em política pública. Plano de ação de turismo de Ilhéus é apresentado em novo. Tá, tudo bem. Essa lei, a lei de criação do conselho, ela praticamente foi debatida até o final por mim, que não tinha um bar, não tinha um restaurante, não tinha um hotel, uma pousada. Mas quem ficou até o fim discutindo e dizendo isso sim, isso não, isso sim, isso não, foi eu, representante do Instituto Nossa. Deu 3 que ficou lá. E a gente conseguiu. Esse ano, tanto que a semana passada tinha um consultor do Sebrae que veio trabalhar mais ainda agora com a Secretaria de Turismo, e eles haviam me convidado para participar e eu tinha outro compromisso. Na sexta-feira eu disse, não, hoje eu não vou participar. Hoje vai participar todo mundo que é do trade e eu é que não vou. E não fui, porque eu tinha um outro compromisso já agendado anteriormente. Mas era para apresentar a lei que foi aprovada no ano passado e que eu participei até o final. Né? Apresentando o Instituto. Reunião do projeto de serviço da sociedade civil, algo que foi em Porto Alegre, que foi a discussão sobre esse projeto de mobilidade que está acontecendo agora. Vamos em frente. Linha de atuação em parte política pública ainda, a sede da Associação de Municípios, aí que a gente passou a compor o Conselho Gestor do Território Litoral Sul, e representado pelo presidente, está agora participando do programa Líder. Pode passar? Isso é porque a gente dividiu por eixo aquelas ações, né? Lançadas nós não apenas pedimos que os prefeitos, os candidatos a prefeito assinassem as cartas de compromisso, não. Nós oferecemos para eles, estão sendo capacitados 35 gestores do território litoral sul. Na universidade, é um projeto de extensão. Eles estão sendo capacitados em gestão pública. De Ilhéus está participando o secretário de Indústria e Comércio, CEL. Não sei se tem outra pessoa de Ilhéus, mas com certeza a CEL está lá participando, sendo capacitado nesse curso. E nós vamos ter outros cursos desses. Apoia a realização do terceiro encontro. Aí é o de... Foi aí que nós brigamos mais uma vez, para que foi triste, porque terminou sendo uma briga, porque eu chorei mais que... Saí de lá terrível, porque eu tinha acabado de fazer uma aplicação de quimioterapia, e aí os nervos estavam à flor da pele, e aí quando não é assim, socorro, aí eu enlouqueço, porque eu sei que é assim, e aí isso aconteceu em abril. Na segunda-feira era para que o grupo de trabalho de resíduos sólidos já estivesse ok. Nós, da sociedade civil, cumprimos o prazo e apresentamos os nomes. Até meio-dia, eu atrasei 30 minutos, apresentei meio-dia e 30, e só hoje é que o grupo de trabalho foi constituído por decreto. Quantos meses depois? Maio, junho, julho, agosto. 4 meses depois. Ok? Mas conseguimos. Entendeu como é que são as coisas? A gente consegue. Depois de quando eu penso, pelo amor de Deus, tenha calma. Agora um pouquinho a gente vai conseguir. Agora um pouquinho a gente vai conseguir. E não é porque eu estou pedindo favor a ninguém, não. É porque a gente consegue ver tudo da sociedade civil. E eles compreendem já. É o desenvolvimento da ilha brasileira, pode passar. Vamos botar o criativo. Botar o criativo nasceu também com a ajuda do Instituto Nossa. Hoje eles já se formaram uma associação. Do Elan já tem associação, também já tem associação. O Sebrae abraçou esses 2 bairros criativos e eles me procuraram para que eu ajudasse eles a pensarem no negócio social. Eu disse, eu não posso, mas eu posso indicar quem vai fazer isso. Eu não tenho essa competência, mas vou indicar a professora Catiane. A professora Catiane estava procurando uma instituição para ajudar a fazer isso. No dia que eu liguei, eu estou pulando de alegria, o trabalho já foi entregue, já foi feito, já foi entregue para o portal criativo, e eles agora estão em fase de execução. Então, ficaram super felizes,
E eu mais feliz ainda porque eu quero que aconteça com a Colimpa o que aconteceu com o Pontal Criativo, que eu não preciso ir mais não. Porque eu ia para lá, inclusive, para solucionar conflito. E eu não quero mais. Então, eu quero que a Colimpa me dê carona. Durante esse tempo, eu quero que a senhora fique rica e me dê carona, porque eu não tenho carro. Então, vamos em frente. Aí vai embora, porque quem são os parceiros, quem é o financiador, que é a Assembléia Piauí, impactando o empreendedorismo. O NIBS, esse ano nós tínhamos o Google Extender, e esse ano ele ampliou para ser o NIBS, que foi a nave de inovação Bahia Sustentável, era na realidade Bahia Sul, mas o secretário de Ciência e Tecnologia pediu para botar Bahia Sustentável, porque poderia levar para qualquer outro lugar da Bahia. Foi um sucesso. Nós conseguimos trazer, fizemos um hackathon, os meninos fizeram dois aplicativos, desenvolveram em 72 horas, né, dormiram aqui no centro de convenções, foi bem bacana, e eles foram premiados com a entrada para Campus Party, estão lá na Campus Party com os quartos dele, as tendas, com as tendas, e até o João Vitor disse, olha, a tenda é maior do que o meu quarto de verdade. Estou super feliz, fazendo foto, porque foram premiados aqui nesse evento que nós realizamos, que entrou aí, o convite virou a MVU, que é a M21 de Macuessa, que já realiza esse grande evento que é o Festival de Chocolate, super experiente, com a ajuda do Governo do Estado. O Instituto Nossa não recebe dinheiro do Governo do Estado. Então, quem recebeu o dinheiro do Estado foi a M21 para executar, para realizar o projeto. E nós entramos só com a ideia, com tudo que a gente sempre fez, e foi bem bacana. O resultado foi maravilhoso, foi 1.200 visitas por dia a gente recebeu. Vamos pode ir em frente. Pelo quarto ano consecutivo, nós temos contemplado o conceito de compromisso com a transparência. No nosso site tem lá uma aba de transparência, vocês podem ver e saber quanto é que eu ganho. O Instituto Nossa é profissionalizado, as organizações não governamentais que trabalham no modelo antigo estão todas querendo partindo para o profissionalismo, como deve ser, e nós somos profissionalizados. Nós temos 3 pessoas que são CLT e tem os consultores quando é para executar projeto, que é o caso de Marília, que é o caso de Rui, que é para a execução de um projeto específico. E Gabriel, quando a gente precisa dele. Tipo de associado do Instituto Nossa. Nós temos associado ativo, que eles se engajam nas campanhas, são ativistas pelo Instituto, aqueles que fazem a divulgação, que compartilham, que falam que é o Instituto Nossa, isso é super bacana. O associado colaborador, que são os voluntários das atividades e projetos realizados pelo mim. Então, por exemplo, eu sou contador, eu posso prestar um serviço de contabilidade para o Instituto Nossa. Eu sou cinegrafista e posso doar. Então, por exemplo, o Rui, o serviço dele, o serviço que ele presta para o Instituto Nossa é o dobro. Aí no contrato dele, a gente coloca 50% é doação. Ele faz doação de 50% do serviço dele. Então, se seria 5 mil reais por mês, é 2.500. Não é o dobro, é metade, cara. Ah, você falou que sim, é o dobro. Sim, é verdade. Perdão. O serviço é metade. É verdade. Não, o serviço não é metade, o serviço é integral. O valor que a gente paga é 50%. 50% é doação, mas vou deixar claro, 50% é doação. Então, assim também faz o Gabriel também faz dessa forma. Então, isso é bacana, porque você vai prestar um serviço, mas não tem o seu serviço. É tanto, mas para o Instituto Nossa eu posso fazer, então é claro. Okay? Associado mantenedor se compromete a doar um aluno de R$20 por mês, para que a gente possa pagar o estagiário para acompanhamento das atividades planejamento na Câmara. Ou doar seu tempo para realizar as ações de projeto do Instituto. Nós não temos nenhum sócio mantenedor. Né? Então, queremos, se vocês tiverem interesse em ser mantenedor, fiquem à vontade. Né? Nós vamos aceitar. Mas ideias de como a gente possa, porque nós não captamos recursos do governo. Nós não podemos captar. E tudo que a gente faz tem custo. Às vezes as pessoas dizem, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Primeiro, não somos governo paralelo. Segundo, a gente, tudo na vida tem um custo. Né? O custo, para mim, tem sido alto. Porque tem sido, inclusive, da minha saúde. Eu estou super cansada depois da primeira radioterapia que eu fiz. No entanto, eu estou aqui.
manhã e estou aqui. O empregado que hoje normalmente vai lá, se for empregado pelo governo, chega lá, bate o ponto e diz tchau. Só volta aqui amanhã. Então deixa, às vezes, o serviço que ela não tá. Eu não, estou aqui, no amor. Vamos lá. O quadro frontais hoje e as necessidades que nós temos. Digitalização de documentos para disponibilização no site do INE, organização da biblioteca virtual e física, apoio administrativo, auxílio na elaboração de conteúdo para redes sociais, efemérides, história de Ilhéus, entre outros conteúdos. Frios? Ah, não precisa ser postado naquele dia. Seria offline ou online. Ok. Otimizar o site, acompanhamento das sessões da Câmara de Vereadores e relato instantâneo em redes sociais, auxílio à organização de informações na publicação das sessões do YouTube, preencher tabela de acompanhamento, auxílio no levantamento da produção legislativa de Ilhéus e elaboração das contas legislativas, relatório semestral, acompanhamento das contas da Câmara de Vereadores. Então, isso é muito importante. Por que a gente foca tanto na Câmara de Vereadores? É porque nós precisamos ter uma Câmara de Vereadores que seja aquilo que de fato tem que ser. E desde que a gente acompanha, essa é a Câmara que menos se distancia daquilo que deve ser uma Câmara de Vereadores. Então, nós precisamos dessas pessoas, isso vai dar no relatório, vocês podem nos ajudar indicando, se colocando à disposição, para ajudar nesse sentido. Vai ser bacana. Aí, o financeiro do Instituto Nossa, Ilhéus, isso não é comigo, eu não tenho responsabilidade com isso. Eu chamo aqui a dona Marini para prestar contas aos senhores de como estão os nossos recursos. Boa noite. Eu prefiro começar pelas despesas realizadas no Instituto Nossa, né, do que estar esse gráfico como um outro. Então, nós temos uma parte na unidade verde, o total nós já, nas despesas nós já tivemos de janeiro até o primeiro semestre, que foi um total de 93.125,69, ou seja, 59% dos 100% dos recursos que utilizamos. Temos também um projeto que é o objetivo, a formação de gestores de liderança nos projetos, que nós, deixa eu chegar na próxima aqui, nós gastamos, foi gasto, deixa eu ver foi 8.567,68, foi 6%. O outro projeto foi diagnóstico e monitoramento. Foi gasto 8.567,68, 5%. E elaboração do plano de metas, 8.567,68. O monitoramento e cooperação com o Poder Legislativo de Ilhéus, que é o projeto de lei na Câmara, foi 13.067,68. A ampliação do especialidade na região, que foi 14.567,68. Desenvolvimento de negócio social, objetivo 6. Foi 8.567,68, 5%. E com a consultoria, com o Gabriel, foi utilizado 4 mil até agora. Então, de todos os 100%, está dividido em 3% de projetos, 5%, 9%. E tudo isso muito bem, assim, feito com carinho, né? Porque o recurso que nós temos, até agora, recebemos apenas o recurso do Instituto Nossa, o nosso mantenedor, e ainda não conseguimos captar recursos de outras instituições. Estamos escrevendo editais para poder captar recursos para esses projetos. O que foi gasto institucional? No institucional está o operacional, que está incluso as despesas fixas de energia, contabilidade,
aluguel, salários, tributos, que são CLT, eu, socorro e agente comercial. Temos também custo por telefonia, com condomínio, tá? Táxi, isso que a gente precisa, a gente está bem utilizando de uma forma bem específica dos apertados, que a gente realmente necessita, pegando carona, e a gente pode, solicitando até o cinegrafista para poder nos auxiliar. Isso. Toda forma de auxílio é uma forma de doação. Tanto que o orçado institucional foi, no ano de 2017, foi 258.299. E o realizado, 93.125. Para observar melhor, o total investido pela Piauí, eles não doou, né, deu recurso para a gente no valor de 210 mil. Então, assim, bem abaixo do que do institucional, que está em 258. O total de projetos foi orçado 154, mas nós conseguimos apenas ainda, né, realizar 65.906. A gente precisaria bem mais, de um valor bem maior, de recurso bem maior, para poder utilizar os projetos de uma forma mais coerente, de uma forma mais assim, como o seu povo explicou. Às vezes as pessoas ficam procurando a gente, por que vocês não fazem isso, vocês não fazem trabalho daquela outra forma, mas por conta dos recursos, porque tanto recurso físico, né, as pessoas que estão trabalhando com as pessoas são pouco ainda, e também o recurso material, né, que a gente precisa para poder colocar em ação, que a gente não consegue por conta de recursos ainda. Nós estamos trabalhando com a equipe, com a Marília mesmo, estamos apoiando a poder ter um maior número de instituições trabalhando com a gente, e ressaltando que a gente não trabalha com o governo. E aí fica um pouco mais restrito, fica mais complicado, mas a gente está procurando fazer isso. Por isso a gente está fazendo essas reuniões para poder ter o apoio de vocês, de voluntários, né, que estejam querendo participar e divulgar o nosso trabalho. Bom, é isso. É um importante também, a gente tem que revisar até 2017, ainda nos faltam 88 mil. Porque a gente fez uma estimativa, né, até outubro. Depois disso, já fica apertado, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. E aí é contar que esses editais que nós já escrevemos na Marília, que eles sejam aprovados. Uns podem ser, outros não, mas importante é que sejam aprovados. Projetos, já escrevemos alguns editais e a gente está torcendo que seja realmente aceito. Foi muito bem feito. Eu sei que quando a gente fala em número fica mais difícil, mas na realidade, o total a realizar não é o que falta de recurso para a gente. Nós temos ainda para realizar 88 mil, mas desses 88 mil, nós temos ainda 50 mil. Então falta 24, né, das nossas contas, 23 mil reais para a gente fechar o ano e não dever nada, porque do ano passado para esse ano foi uma loucura. Do ano passado para esse ano foram 330 mil, nós gastamos o ano passado, e ainda ficou conta em aberto para pagar esse ano. Então, desses 210 mil que nós recebemos esse ano, ainda pagamos conta do ano passado. E esse ano, para a gente fechar o ano, pagar tudo, zerar, como deve ser, ainda faltam 23 mil. Então, nós realizamos já 93 mais 65 dos 210. Não é isso? Pronto. Ficou claro? Danilo está lá olhando direitinho esse negócio. Danilo vai ser do Conselho Fiscal. Eu vou adorar ele no Conselho Fiscal. Então, está claro isso, Danilo? Pode fazer pergunta. Não quer fazer pergunta, ele só quer observar. É um coruja danado. Então é isso. Essa é a forma como a gente trabalha. Tem esse projeto agora de mobilidade que está vindo um recurso da União Europeia, mas ele é praticamente para fazer o pagamento da consultoria. O nosso trabalho entra um percentual do nosso salário, mas é praticamente para pagar a consultoria, que é quem vai mobilizar, quem vai correr, quem vai envolver as pessoas, para que as pessoas participem. Você vê que a gente pede, que a gente chama a dificuldade de você ter gente aqui para estar participando de tudo. Então, virei, acho que termina aí, né? Pode virar. Eu quero só agora que você apresente o
projeto de mobilidade para as pessoas que estão aqui. Estamos abertos a perguntas. Meu nome é Marília Arruda, eu estou junto com o socorro, Calci, e o projeto de mobilidade urbana foi um projeto que Ilhéus foi contemplado pela União Europeia, através também do Instituto do INESC, que é um instituto lá de Brasília, que está coordenando, e é de orçamento e direito da cidade. E ele visa, na verdade, fazer justamente esse monitoramento do orçamento, né, em relação à mobilidade urbana da cidade. E, na verdade, o que a gente está querendo fazer, a gente tem 4 instituições que estão sendo parceiras da gente, que é a Associação Andançar, a Associação de Ciclistas, aqui de Ilhéus, tem o Rotary Clube Amado, Jorge Amado, e também a Associação Beneficente de Deficientes Físicos. E aí a gente agora, nessa semana, em setembro, vamos ter a Semana de Mobilidade Urbana, a Semana de Mobilidade, desculpa, que justamente nesse período, a nossa semana vai ser 16 a 22. Mas... Oi? Desculpa, de 14 a 22, porque 14 e 15 vai ter um debate na Câmara, vereadores, com o Delibera Brasil, que é uma metodologia do público que a gente está trabalhando. Ainda a programação, que vai ser divulgada em breve no site. E vai ser bem interessante a semana. E essa semana de mobilidade vai ser também acontecer em outras 9 cidades que foram contempladas. Ilhéus foi Ilhéus foi contemplada, mas tem Belo Horizonte, foram 7 capitais: Belo Horizonte, São Luís, Recife, Rio, São Paulo, João Pessoa, Brasília, a Ilha Bela e Piracicaba, e Ilhéus. E a gente também vai incidir na questão do monitoramento, né, do orçamento aqui da cidade, e também no trabalho do plano de mobilidade urbana da cidade, e também da questão da Secretaria de mobilidade urbana, que aqui a gente só tem a superintendência de trânsito, né? E aí a gente está aqui à frente para fazer esse trabalho de articular todos os atores envolvidos, inclusive Ana Lívia fez outro dia uma mobilização aqui na cidade, que a gente também chegou a participar com essa... aqui na cidade, com essa tragédia que teve, né? Mas é isso, a gente está à frente desse projeto. Só tem vida para falar. Acho que é porque ela é de Fortaleza e ela não sabe se aqui ela pode falar direitinho na Bahia, mas ela pode. Isso é ousada. Gente, mas olha, é o seguinte, a questão da secretaria que ela está dizendo é que nós temos a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Nós não temos a secretaria que se chama mobilidade, que trate da questão de mobilidade. A incidência no orçamento público é para a gente ver o que é que a secretaria está dedicando especificamente para a mobilidade. Como é que está trabalhando? Porque quais são os modais que nós temos? Nós temos pessoas andando, nós temos bicicleta, nós temos motocicletas, nós temos automóveis de passeio, temos o transporte coletivo, temos caminhões, e tudo isso está misturado, tudo isso está dando uma grande confusão na cidade. E muita gente andando sem estar habilitado, ou sem estar preparado para estar usando uma arma. Porque uma moto e uma bicicleta podem ser uma arma. Uma pessoa atropelada por uma bicicleta não é brincadeira não também. Então, os modais, eles devem ser respeitados uns pelos outros. Eles não podem se sobrepor.
né? Então, o que é que nós queremos fazer? Durante essa semana de mobilidade, esse projeto continua até 2019, mas na semana de mobilidade, especificamente, chamar a atenção da cidade. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, e chamando para participar, melhor. Existem algumas ações que nós já pensamos em fazer e já conversamos, tivemos uma primeira reunião, tanto com a mesa diretora da Câmara, quanto com a Prefeitura, com o vice-prefeito e também secretário de Planejamento. Tiveram presentes dois arquitetos urbanistas do LOP, que é licença de obras públicas. Nós tivemos também o diretor de trânsito, o gerente de operações também, não foi isso? De trânsito. Então, pronto. Então, essas pessoas, o que é que nós queremos fazer nesse dia? Queremos que vocês já tomem conhecimento disso aqui agora. Nós queremos, durante essa semana, esse espaço aqui do teatro para a gente fazer uma discussão, trazendo especialistas para tratar desse tema e a gente discutir. Se puder, já sabe? Já está pronto. 19, 20 e 21 são os 3 dias que nós vamos ter. E o dia 22, que é a culminância? Então, pronto, dia 21, a gente tem que fazer, então, tudo dia 21. Né? Dia 21, a gente tem que fazer a entrega do projeto Ativo Ilhéus. Nós temos que entregar o resultado do mini público, que é a regulamentação da lei de motoboy, de mototáxi e de motofrete, que são os motoboys, não é? Nós queremos, não vamos mexer na questão do transporte, que eles chamam de transporte clandestino ainda. Alternativo, desculpe. Transporte alternativo, não tenho intenção nenhuma de ofender ninguém. O transporte alternativo, que é importante, a gente deve pensar nisso, não é? Não que ele aconteça de forma não regulamentada, para não pôr em risco as pessoas, mas pensar também nos táxis que existem, né? Como é que as coisas ficam. E aí nós temos algumas ações que são bem bacanas, que o Jonathan está criando um coletivo que vai ser lançado nessa semana, e o nome do coletivo é Viva Cidade. Com licença, eu quero dizer para os senhores que nós encerramos aqui a nossa Assembléia e voltaremos para falar depois sobre essa questão da Semana de Mobilidade no tempo certo. Até logo, foi um prazer.